Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo bem especial. Estou aqui na Ecoagro. Nós vamos falar sobre EGAF diretamente com o time aqui de gestão. E hoje eu estou aqui com o Bruno, que é diretor e também toca esse fundo. Bruno, obrigado aí pelo seu tempo e por me receber aqui na casa de vocês, fazer essa visita e conhecer melhor o grupo Ecoagro. Bom, a gente está falando sobre Fiagro e um ponto que eu tenho identificado sobre uma casa de análise, a gente vê que a maioria das pessoas que investem em Fiagro, eles vêm do mundo de fundo imobiliário. E no fundo imobiliário a gente conhece algumas casas, mas a Ecoagro é uma casa dedicada para o agronegócio e eventualmente algumas pessoas não conhecem. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, quem é o Bruno, que está por trás desse Fiagro. Depois faça um pouco da Ecoagro, para que esse pessoal possa conhecer também essa casa que está tocando o EGAF 11. Prazer enorme, Danilo, te receber aqui na Ecoagro, né, e falar do nosso Fiagro EGAF 11, falar um pouquinho de mim. Acho que vai ser super interessante aí para os investidores conhecerem um pouco mais quem é a Ecoagro, quem é o Bruno, né, e quem está por trás aqui da gestão do fundo e como que é feita, né, a gestão desse fundo que está indo, né, na minha percepção aqui, né, super bem. O Bruno, né, sou eu, né, basicamente, né, hoje eu sou diretor da Ecoagro, né, mas comecei minha carreira basicamente, né, no Itaú, fazendo modelagem de crédito para o Itaú, fiquei lá por 4 anos, fazia modelagem de crédito para o atacado, rodava uma carteira de 600 bilhões de reais em todos os modelos. Sim. Então eram modelos de probabilidade de default, de loss given default, de exposure at default, sempre muito focado em modelagem de crédito, né, no início da carreira. De lá, fui para uma posição executiva na B3, ser superintendente de risco de prevenção à lavagem de dinheiro na B3. Posteriormente, né, saindo da B3, eu fui para o FGC, com o mandato de monitorar toda a carteira de bancos, né, que são cobertas pelo FGC. Né. Os brasileiros acho que não têm noção de quantos bancos tem no Brasil, mas estamos falando de 300 bancos, né, e o meu time monitorava os 300 bancos em detalhe, né, e, obviamente, fazia uma série de análises depois em cima desses 300 bancos, inclusive qual é o funding ótimo que o FGC precisa ter para suportar crises bancárias. Tá? Então isso foi, né, resultado do meu trabalho lá. Né? E aí no FGC, né, eu saí de lá, recebi um convite, tá, para ir para o Spinet Bank, para tocar a área de gestão do Spinet Bank. O Spinet Bank é uma holding que tem 2 negócios, um de private equity, que adquiria fintechs, e o outro, né, gestão de crédito, tá, que comprava os ativos originados por essas fintechs. Eu fui tocar essa área, sou o diretor executivo responsável por tocar essa área de gestão de crédito. Né? E de lá, né, conheci o nosso sócio fundador aqui da Ecoagro, que é o Moacir, né, uma pessoa, né, cativante, né, e que me fez um convite, né, para tocar a gestora da Ecoagro. À época, né, já emendando agora um pouco em Ecoagro, a gestora estava com 70 milhões de reais, tá? E no fim do primeiro ano que eu estava aqui, né, óbvio que eu ajudei, mas não é consequência, né, do meu trabalho exclusivamente, né, tem todo um time por trás, tá? Mas a gente saiu de 70 milhões no primeiro ano, que isso foi em 2021, que eu vim para cá, tá, para 1 bi 700, então fechamos 21 com 1 bi 700, e aí 22 foi um ano espetacular para a nossa gestora, que a gente cresceu o AUM, né, os ativos sob gestão da gestora, de 1 bi 700 para 4 bi e 600 milhões de reais. Tá? Então, foi um crescimento, né, bastante, né, expressivo, né, e resultado dessa potência que é a Ecoagro. Né? E o que é o grupo Ecoagro? Né? Bom, você, só para interrompendo aqui, você veio para ecogestão de ativos, certo? Você veio para tocar essa parte, você já tem essa experiência em crédito, você veio para tocar ecogestão de ativos. Exatamente. Vim para tocar a ecogestão de ativos. Né? A ecogestão de ativos ela vinha crescendo, ela precisava, né, não só de um gestor, como também precisava alguém para dar tração no crescimento, né, dessa gestora. Né? Contratar as pessoas certas, estruturar toda a área da gestora. Tá? E aí, de lá para cá, desde que eu cheguei até hoje, né, a gestora saiu de 5 pessoas, contando comigo, quando eu vim para cá, e hoje nós estamos com 17. Isso tudo para fazer frente a esse crescimento exponencial que a gente fez. Sempre pessoas de primeira linha, né? E montamos a estrutura assim com uma governança, né, muito interessante. Né? Então, temos a área de gestão, temos uma área de operações, temos uma área de risco, temos uma área de crédito, temos uma área de macroeconomia. Tá? Isso tudo dedicado, né, à gestora. E, além disso, dentro do grupo Ecoagro, tá, a gente tem outras áreas que a gente pode acessar,
que é um centro compartilhado, digamos assim, do grupo Ecoagro que eu posso acessar. Então lá eu tenho jurídico, que me dá assessoria jurídica, eu tenho monitoramento de campo, que me dá assessoria, monitoramento de campo, tecnologia para esse serviço para Ecoagro como um todo. Sim. Time comercial também está lá, que me indica, né, clientes, me indica novos fundos, tá? Então o time está lá. Tá? O comercial também e várias outras áreas lá dentro da própria Ecoagro. Estamos falando aqui de, além da gestora que está com 17 pessoas, eu tenho mais 70 pessoas, tá, dentro da Ecoagro que eu posso, né, de alguma forma, né, lançar a mão para me ajudar aqui a tocar esse business aqui da gestora. Então, ela é uma gestora de 17 pessoas dedicadas, porém tem mais outras 70 pessoas, né, nos ajudando a fazer essa gestora acontecer, e é por isso que a gente conseguiu esse crescimento, né, eu diria exponencial, né, sair de 70 milhões para 4,6 bilhões de reais. Não é trivial, é um bom crescimento e esse é só o início, né? Nós vamos crescer muito mais e com qualidade de gestão, mantendo, né, todos os serviços muito bem atendidos, né? Esse é o meu mandato, né, para isso que eu vim para cá, e vamos fazer isso aí com maestria, né, ao longo do tempo. Se precisar crescer time, vamos crescer, a gente vai fazer o que for para tornar essa gestora aqui uma das maiores gestoras independentes aí do Brasil, com foco exclusivo no agronegócio, né? Essa é a meta, né? Essa é a meta. Boa. Essa é a meta. Bruno, a gente tem uma turma que conhece já como que é o mecanismo de investimento em recebíveis, né? Já investe no imobiliário de recebíveis, mas vocês são uma casa dedicada para o agronegócio, então é natural que algumas pessoas não conheçam, apesar de vocês serem bem conhecidos no meio agro, né? O FIAGRO é novo, e até um ponto que eu falo bastante para o pessoal, que o FIAGRO, o instrumento FIAGRO é um instrumento novo, mas o financiamento do agronegócio ele não é. A Ecoagro está há quanto tempo já no mercado de agro? E assim, por que ela é tão grande e reconhecida assim no mercado de agronegócio? Não, perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, porque não só a gestora é grande, como os outros braços da Ecoagro são grandes, né? E qual é o outro braço da Ecoagro? A gente não só tem uma gestora para fazer a gestão de fundos, como a gente tem uma securitizadora que é para fazer os ativos, né, do agro de financiamento do agronegócio, se chamam CRAs. O que é o CRA? É o Certificado de Recebível do Agronegócio. Tá? É uma forma de você, né, financiar o agronegócio via mercado de capitais, né? E tem diversas formas de você, né, construir esse CRA. A Ecoagro está no mercado, né, fazendo isso desde 2007. Tá? Em 2007 tá, ela abriu a sua, né, primeira empresa, tá? E de lá para cá, né, vem fazendo só CRAs. Nós hoje somos a maior securitizadora, tá, do agronegócio, tá, do Brasil. Tá? A gente já emitiu, só para dar uma ideia, né, para os nossos, né, ouvintes aqui, 45 bilhões de reais em CRA desde o início da Ecoagro, tá, que é um número bastante expressivo. Só no ano passado, tá, em 2022, a gente emitiu mais de 16 bilhões de reais em CRA, só, né, no ano passado, sendo, né, o líder não só em volume de operações, volume financeiro de operações, como também em número de operações. Fizemos ano passado 70 operações de CRA, isso no lado da securitizadora, né? E por que é tão importante, né, uma gestora que tem um FIAGRO estar dentro desse grupo que é uma potência no agronegócio? Porque o FIAGRO, né, ele é o comprador dos CRAs. Então, a gente tem aqui, né, uma empresa que originou só no ano passado 70 CRAs, tá? É uma empresa que faz isso, né, a longa data, que tem um track record belíssimo, né, que quem está no agronegócio, né, conhece, que é uma forte originadora, né, exatamente dos produtos que a gente vai, né, alocar no nosso FIAGRO. Tá? Então isso é tremendamente importante. Tá? A gente tem uma estrutura, né, comercial e de originação de crédito, né, muito interessante. Né? Hoje, né, o segmento que a gente tem majoritariamente, né, no nosso FIAGRO é o carro-chefe da Ecoagro, tá? Que é investir em cadeia de insumos. Tá? Então, hoje nós temos 70% do market share, tá, de financiamento da cadeia de insumos. Todo financiamento que é feito via mercado de capitais para a cadeia de insumo, 70% está na nossa mão. Por quê? Porque nós não só começamos primeiro, né, a atender esse segmento, como ganhamos esse reconhecimento pelas próprias empresas, e elas hoje, né, nos procuram para atendê-las, né, nesse financiamento. E que para a gente é particularmente interessante, né, porque, né, eu abro aqui o menu dentro da Ecoagro, 70 emissões. O que eu vou botar no FIAGRO? Puta, eu pego lá o que tem de mais seguro, né, em primeiro lugar.
e mais rentável, né, em segundo lugar. Então eu consigo abrir esse menu, né, e trazer para dentro do Fiagro, óbvio, estando dentro da tese, né, do nosso EGAF. Né? Importante, a gente já falou bastante sobre o Ecoagro, e aí para o pessoal entender, ter uma noção da grandeza no segmento do agronegócio e o porquê talvez em algum momento não tenha ouvido falar disso no mercado de capitais, apesar de que já tinha feito FDICs, né? Mas para o público geral, que é quem vai estar investindo no Fiagro, talvez não tenha tanta familiaridade com esse nome. E aí teve um evento também que fez com que, né, trouxesse um pouco de afastamento dos investidores, que até o começo desse ano, nós estamos falando de 2023, vocês tinham, apesar de ser um dos fundos mais antigos, um Fiagro mais antigo, vocês tinham uma distribuição trimestral. E aí, a partir de janeiro, passou a ser mensal. E aí é muito interessante, né, que eu faço acompanhamento disso, vi o relatório e o pico de liquidez que teve, tanto da liquidez, que foi exponencial, e também o número de cotistas que passaram a entrar dentro do EGAF. Eu gostaria de falar sobre duas questões aqui, tá? Aproveitando esse ponto. Falando do EGAF, qual é a estratégia do EGAF? O que quem está nos ouvindo agora pode esperar do EGAF? Porque é um ponto importante que, apesar de todos serem fiagros, cada um tem uma estratégia, cada um tem o seu DNA. Uhum. Inclusive, uma das marcas era o pagamento trimestral, que hoje já não existe mais, passou a ser mensal. Mas quem investe no fiagro vai investir em um fiagro, que vai estar investindo em que setor da cadeia produtiva do agronegócio, quais são as garantias, como é que vocês olham o risco-retorno para a entrada dos ativos dentro do Fiagro. Perfeito. Perfeito, Danilo. A tese do nosso fundo, né, é uma tese que é investir majoritariamente, tá, em CRAs, né, ou seja, nos certificados recebíveis do agronegócio, tá, do segmento da cadeia de insumos. Tá? Por que esse segmento? Né? Eu diria por dois motivos. Tá, um passo atrás, Bruno. O que é a cadeia de insumos? Ótimo, ótima pergunta. O que é a cadeia de insumos? Né? Resumidamente, rapidinho, só para o pessoal entender. A cadeia de insumos é assim, você tem um produtor, esse produtor ele precisa comprar insumos para fazer a sua produção, né? Para fazer o seu plantio, desenvolvimento da planta e colheita. Onde que ele vai para comprar esses insumos? Né? Ele vai na comercializadora de insumos, que faz parte da cadeia de insumos, que é quem comercializa esses insumos. Tá? E antes da comercializadora de insumos, a gente tem a indústria de insumos, que é quem produz o insumo, né, e vende esse insumo, né, para as suas distribuidoras ou comercializadoras ou diretamente para as cooperativas do agronegócio. Então, o que é a cadeia de insumos? São as cooperativas, as revendas ou distribuidoras e a indústria de insumos. Então, esses três tipos de empresa, eles configuram, né, a cadeia de insumos. Tá? Excelente. E aí, a nossa tese de investimentos é financiar majoritariamente a cadeia de insumos. Quando eu falo majoritariamente, você vai ver pelo menos 80% do nosso fundo investindo na cadeia de insumos. Por que a gente investe na cadeia de insumos? Porque a gente acha que é o segmento mais seguro, tá, do agronegócio. Por quê? Porque ele é um segmento que é muito pulverizado, tá? Tanto do lado regional quanto do lado de culturas atendidas, tá, por essas empresas. Tá? Tanto as distribuidoras quanto as indústrias de insumos. Tá? Diferentemente de quando, né, você vai, por exemplo, né, comprar um CRA de um produtor, que você está apostando se aquele produtor, né, de fato vai conseguir colher, vai conseguir monetizar sua safra e pagar, né, os seus juros, né, ou a sua amortização, na cadeia de insumos, né, eu tenho, né, uma carteira de produtores que são atendidos por essas comercializadoras de insumos ou por essas indústrias. Tá? E aí, o que acontece? Essa carteira de produtores, ela está super pulverizada, né, do ponto de vista, né, você não tem produtores ali tão grandes assim, não é tão concentrado assim. Tá? Pode ter uma concentraçãozinha aqui, outra ali, mas no geral são muitos produtores, tá? E esses produtores estão diversificados regionalmente, tá? Em municípios ali adjacentes, muitas vezes em estados, né, adjacentes, tá? Tem comercializadoras que, né, ultrapassam as fronteiras, né, do estado, tá? Dependendo do tamanho dela. Tá? Então você tem essa carteira de produtores, né? E qual é o maior risco do agronegócio? O maior risco do agronegócio é clima. E aí, quando o clima bate numa determinada região e quebra uma safra, ele vai bater num município ou dois ali, um do lado do outro. Mas ele não vai bater em todos, né, daquela região.
Então, nesse sentido, o que acontece? O que pode acontecer com o faturamento dessa empresa? Até reduzir um pouco por conta dessa quebra de safra, porque o produtor vai falar, olha, me renegocia para a próxima safra. Mas, por outro lado, você tem todos os outros produtores de todos os outros municípios, de todos os outros estados, né, que não foram, né, atacados, né, digamos assim, por essa questão climática, que vão pagar as suas contas ali dentro do prazo safra, né, normalmente. Então, com isso, né, afeta-se um pouco o faturamento, mas nunca tanto, tá? Então, esse é o primeiro ponto, por isso que a gente acha que é um dos segmentos mais seguros. Segundo ponto, quando a gente faz um CRA para esse tipo de empresa, tá? A gente não só financia essa empresa, ou seja, dá o dinheiro para essa empresa contra, obviamente, os pagamentos de juros que ela precisa fazer, né, e principal lá no final, tá? Geralmente são 4 anos, tá, de pagamento de juros semestrais ou anuais, com principal lá no final, no fim do 4º ano, mas a gente pede como garantia, né, o que a gente chama, vou falar um palavrão aqui agora, cessão fiduciária de recebíveis. O que é isso? Eu peço os recebíveis, né? O que são esses recebíveis? Essa revenda, ela financia esses produtores, né, no prazo safra, ou seja, o produtor, ela compra os insumos para pagar a prazo a revenda. Sim. Que prazo é esse? Prazo safra. Então, o que é safra? Vamos pensar que na safra de verão, ela começa em setembro, tá? Perfeito? Então, ali em setembro ela começa e ela termina, né, geralmente essa safra com a colheita, né, e com a monetização dessa colheita que se dá em abril e maio, né, do ano seguinte. Então, a revenda, ela vai financiar, né, a sua carteira de produtores, tá, por essa safra, desde setembro, né, até abril, maio, né, do ano seguinte, perfeito? Sim. E aí o que a gente pede como garantia? Não, me dá como garantia os recebíveis que você tem, né, a receber contra esses produtores. Então todos esses produtores, né, foram emitidos notas fiscais contra esses produtores, duplicatas, e a gente pede isso como garantia, tá? Em que proporção? Geralmente 120% do valor da emissão. Então se eu dei 100 milhões de reais, né, para uma revenda, ela vai ter em garantia de duplicatas ali 120 milhões de reais em garantia pulverizada, tá? E aí, de novo, é prazo safra. Então, essa duplicata, quando chegar no fim da safra, o que vai acontecer? Os produtores vão começar a pagar, né, as suas notas, e ao começar a pagar as suas notas, esse dinheiro cai no CRA. Tá? Ele cai numa conta segregada, né, que a revenda não pode meter a mão, tá? Dentro do CRA. Então, esses 120% ali de recebíveis está caindo dentro da conta do CRA no fim, né, desse prazo safra, né, usualmente. E aí, né, o que a gente faz aqui? A gente faz um negócio que chama revolvência. Né? Uma vez caiu esse dinheiro lá, tá? Eu devolvo o dinheiro para a revenda contra ela aportar novos recebíveis. Que novos recebíveis são esses? Recebíveis para a próxima safra, porque ela já está tirando pedido, já está emitindo nota para a safra do ano que vem. Sim. Então, acaba sendo uma ciranda, né? Aqui quase uma bicicleta aqui no bom sentido, né? No sentido de, olha, caiu o dinheiro lá, né? A revenda me aporta novos recebíveis e eu dou dinheiro para a revenda. Enquanto tudo estiver adimplente, tudo tá funcionando certinho. Enquanto tudo estiver certinho, eu estou fazendo essas revolvências. Exato. Suponha que aconteceu algum evento que faça com que, né, a revenda não pagou uns juros. Cara, isso não é possível, né? Por quê? O que acontece? Os recebíveis estão caindo exatamente ali no prazo safra, tá? A gente calibra o pagamento de juros do CRA exatamente para ser pago depois que esses recebíveis são pagos na conta do CRA. Então eu vou ter ali pagamento desses recebíveis caindo na conta do CRA, eu vou separar o dinheiro para pagar os juros, vou separar o dinheiro da despesa do CRA, perfeito? Sim. E a diferença é que eu faço a revolvência, que eu, né, dou para revenda contra novos recebíveis. Então, assim, eu sempre vou ter recebíveis ali dentro da estrutura, né, pagando, né, as suas contas, né, e, né, a gestão do CRA vai estar sempre retendo o que precisa ser retido para pagar os juros e o principal. Qual é o evento que aconteceria para que isso não fosse viável? Como eu falei, eu tenho 120% de razão de garantia. Então, comporto 20% de inadimplência. Então, eu teria que ter, para bater nesse CRA, uma inadimplência de 20%, né, desses produtores, tá, para que começasse, né, a bater no CRA. Só que a questão que eu acho que é interessante a gente passar para o investidor é que quando a gente estrutura esses CRAs, a gente estrutura esse CRA com subordinação. Quem é o primeiro risco desse CRA? Não somos nós, investidores. É a própria revenda. Geralmente a revenda entra com 20%, tá, de subordinação, ela própria sofre os primeiros riscos, né? Ou seja, eu tenho 120% de garantia, ou seja, 20% de inadimplência eu comporto até começar a bater no CRA. Os primeiros 20% fica para a própria revenda, ou seja, 40% de inadimplência tá aí, né?
E além disso, eu coloco uma outra cota mezanino de 10% ali, de tal forma que o CRA que eu compro, né, eu compro a classe sênior, que tem 30% de subordinação. Então, essas estruturas que a gente monta aqui, né, ela tem esse benefício da pulverização, né, ou seja, eu tenho uma carteira de produtores, né, que vão pagar dentro do CRA, e para que eu não receba, né, eu lá comprando essa cota sênior eu não receba, é preciso que tenha, dado que a razão de garantia é 120, esses 20% de inadimplência e mais os 30% dessa subordinação, ou seja, eu preciso que tenha 50% tá, de inadimplência para começar a bater na cota sênior, né? Isso pensando que eu tenho que pagar o principal, né? Lá na frente, lá no quarto ano. Mas até o quarto ano, basta eu pagar os juros. Os juros, né, basicamente, com 10% de adimplência, estou nem falando de inadimplência, com 10% de adimplência eu já pago juros. Eu já pago juros. Então eu tenho lá 120% de recebíveis, com 10% disso sendo pago, eu já pago juros, né? E no final, né, para eu pagar a cota sênior, no principal, lá no quarto ano, né, eu posso ter 50% de inadimplência e mesmo assim, eu, cotista sênior, não sou afetado, tá? E no nosso fundo, o que é bacana é que eu tenho hoje, né, hoje eu tenho 22 CRAs com essa estrutura, tá? Tem um ou outro que tem uma classe única, né? Eu já entro isso, que é a segunda parte da tese, mas eu tenho 3 CRAs que são classes únicas, mas assim, desses 22, então 19 estão nessa tese, né, vamos chamar assim, porque eu te falei, majoritariamente aqui, né, investir e financiar a cadeia de insumos dentro dessa tese, tá? E os outros 3, eu tenho uma outra tese que também é super interessante, que eu aceito dentro do fundo, que é adquirir middle de forma oportunística. O que são middles? São créditos diretos, né, para empresas que não necessariamente estão na cadeia de insumos, tá? Geralmente elas estão pós-porteira, tá? E aí, né, como é que eu faço isso? Tem que ser empresas, obviamente, com boa capacidade de pagamento, tá? E com muita garantia também, tá? Então hoje eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu tenho lá, só para te dar uma cor aqui que eu acho que vale a pena. Importante. Importante. O middle, o que é o middle, né? Eu tenho uma empresa que chama Supply, tá? Hoje dentro do fundo. O que a Supply faz? Ela faz UBS, né? O que significa essa sigla? Unidade de Beneficiamento de Sementes, tá? A gente financiou essa empresa para quê? Para ela construir uma nova unidade de beneficiamento de sementes. Ela já tinha, né, uma unidade e ela queria construir uma nova, não tinha dinheiro para tal, nos procurou para que a gente financiasse essa nova unidade de beneficiamento de sementes. Primeira coisa que a gente fez, o que você tem de garantia? Ah, tem aqui meu imóvel, beleza, me dá aqui teu imóvel com garantia. Mas tem aqui, que mais você tem aqui? Ah, eu posso dar também a alienação fiduciária das cotas da minha empresa, beleza, dá aqui como garantia, mas não é suficiente. Ah, eu tenho aqui um contrato de take or pay com a Syngenta. O que é o contrato de take or pay com a Syngenta? O que é esse palavrão, né? Acho que vale a pena a gente esclarecer. É um contrato que, independente da Syngenta, né, usar aquela unidade de beneficiamento de sementes ou não, ela é obrigada a pagar um valor mínimo para a Supply, porque a Supply construiu a unidade de beneficiamento de sementes exclusivamente para atender a Syngenta. Tá? Perfeito. Só que antes disso ela fechou o contrato com a Syngenta. Por isso que a gente financiou. E a gente financiou de que forma? Não dei o dinheiro todo para ela na largada. Fiz quase um project finance ali, né? Olha, conforme você for construindo a unidade de beneficiamento de sementes e for me mostrando, né, que de fato cada etapa foi concluída, eu vou te dando o valor necessário para a próxima etapa. Então toma aqui o valor da primeira etapa, terminou a primeira etapa, tomo da segunda, tomo da terceira, até concluir todas as etapas, coisa que já foi feita, tá? Desde o momento que a gente já comprou. E uma vez, agora com essa UBS pronta, virou risco Syngenta, né? Porque esse contrato de take or pay da Syngenta, né, que a Syngenta, independente se usar a UBS ou não, precisa pagar, né, a UBS já está construída e assim, já está à disposição da Syngenta para usar. Inclusive já está caindo, né, o dinheiro da Syngenta mensalmente, tá, no CRA. Então isso é muito importante, né? É uma companhia, então surgiu essa oportunidade, tá? Eu comprei a cota senior, tá, desse CRA, porque a gente separou em senior e júnior, tá? Eu comprei a cota senior desse CRA, que paga CDI mais 6,5. Puta, rentabilidade espetacular. Excelente, né? Mas, de novo, é a cota sênior, tá? Esse CRA, inclusive, tem mais subordinação. Se eu não me engano, são 42% de subordinação aqui, tá? E por que subordinação? Porque como é um contrato de take or pay da Syngenta vai pagar.
O primeiro valor que a Syngenta paga vem para pagar o cotista sênior, vem para mim. Exatamente. E aí depois vai para o júnior, né? O contrato é suficiente para pagar o sênior e o júnior, né? Sim. Mas crédito você nunca sabe, né? Quando vai vir uma próxima americana. Então é sempre importante você ser o primeiro da fila para pagar. E é isso que a gente busca. A gente busca, ao comprar a cota sênior, ser o primeiro da fila para receber, né? Eu sou o primeiro da fila para receber, sempre. Perfeito. Então isso está no mandato, né? Tá no mandato. Tá no mandato. Mezanino não vai entrar, Não nem entra. júnior, Não entra. nem júnior, nem subordinado. Sempre Nem júnior. única ou sênior. Sênior ou classe única, né? Nesse caso, eu te dei um exemplo de classe sênior. Classe única. Classe única, eu tenho um outro bom exemplo aqui para te dar, que foi um cara que a gente comprou da Tobasa. O que é a Tobasa? A Tobasa é uma empresa que produz o carvão ativado que vai naquele filtro de água que você tem em casa. Sim. O que é bacana dessa emissão? O que foi bacana dessa emissão? Além da empresa ser boa e ter uma belíssima capacidade de pagamento, tá? Essa empresa, ela compra, né, para fazer esse carvão ativado, coco de babaçu. E onde que ela compra esse coco de babaçu? De 1.000 famílias, né, ribeirinhas, né, de Tocantins, do norte de Tocantins. Sim. Então, essa empresa, ela tem uma pegada ESG, tá? Ela beneficia, né, principalmente o S do ESG, né, o social, ela beneficia 1.000 famílias, né, ali desse riacho ali, né, no Tocantins, né, que cata esse coco de babaçu e entrega para ela, para que ela, né, beneficie esse coco de babaçu e transforme no carvão ativado que vai no filtro que está na tua casa, no teu escritório. Tá? E aí o que a gente pediu como garantia aqui? Obviamente os contratos contra os clientes. E aqui quem são os clientes? São as empresas de filtro. É uma Europa da vida, né? Todas essas empresas de filtro, o filtro que está na tua casa, certamente é cliente, né, dessa empresa. Então a gente tem esses contratos como garantia, tá? Dessa operação. Tá? Além disso, o que eu tenho? Eu tenho a AF, alienação fiduciária, tá, da planta, tá, dessa operação toda, tá, que dá em torno ali de 40% a 50%, tá, do valor da emissão. Tá? Então eu tenho contratos, né, da ordem de 100% do valor da emissão e eu tenho mais alienação fiduciária de 40% a 50% da emissão. Então eu tenho aqui praticamente 150% de garantia, né, nessa operação. Uma operação que é classe única nesse caso, não tem essa separação de sênior e júnior, tá? Mas em compensação, né, eu tenho essa empresa que tem uma belíssima capacidade de pagamento e uma razão de garantia ali de 150%. E além disso, a outra garantia que tem são, eu preciso ter sempre, o cara precisa ter sempre em caixa as próximas 3 PMTs que precisam ser pagas, tá? Esse CRA ele paga PMTs mensais, tá? Ele consegue pagar as PMTs mensais e eu tenho sempre dentro do CRA as próximas 3 PMTs, isso é uma exigência. Então eu recebo o valor dos contratos, guardo sempre as próximas 3 PMTs e pago a PMT, né, atual. Perfeito? Boa, Bruno, você falou bastante sobre a estratégia do fundo, a gente já falou um pouco sobre o que é Ecoagro. Antes da gente passar para a próxima pergunta, sim, e que já vou adiantar, né, sobre a expectativa de rentabilidade, qual é a meta que vocês buscam para essa estrutura do FIAGRO, tá bom? Do EGAF. Mas antes disso, deixa eu falar com você que está nos assistindo, que eu estou falando com o Bruno, a gente está falando sobre o EGAF, mas quero deixar claro, essa não é uma recomendação de compra ou venda. E aí você pode estar pensando, mas você não é o tal analista NPI que pode fazer indicação? Exatamente, eu sou, mas a nossa indicação fica dentro da nossa carteira recomendada, em qual a gente coloca preço teto, a tese de investimento, percentuais e que compõe uma carteira. Então, não uma conversa individual com o gestor não significa que é uma indicação. Mas se você quiser assinar a nossa carteira recomendada, eu vou deixar aqui no comentário, só clicar lá e participar. Tudo bem? Agora vamos falar sobre rendimentos. Qual é a meta de rendimento? Assim, quem está do outro lado quer saber disso, né? Claro. Inclusive, você viu bem que só mudar de trimestral para mensal faz uma grande diferença. Faz. E a turma quer saber qual é a meta de rentabilidade, o que vocês estão buscando para entregar para o cotista. Perfeito. Aqui eu vou ser rápido e direto. Né? A nossa meta aqui é CDI mais 4, tá? Então a gente procura entregar para o cotista ao menos CDI mais 4, sempre que possível até mais do que isso, né? Mas o CDI mais 4 é o que a gente, digamos assim, espera e consegue entregar dada a carteira que a gente tá montando, né? Então essa é a meta. No passado, como você bem mencionou, o nosso, né, rendimento ele era pago trimestralmente, então ao longo de 2022 inteiro pagamos ele trimestral, mas em 2023 mudamos para mensal. Né? E eu acho que foi muito bom, acho que a turma, né, aderiu bastante ao nosso FIAGRO, porque a gente saiu no fim de dezembro, tá, a gente estava com 1.900 cotistas e hoje a gente está com mais de 3.000 cotistas.
impressionante. A gente superou a marca dos 3 mil cotistas e hoje estamos aqui no dia 4 de abril. 4 de abril. 5 é 4? 4 de abril. Estamos no dia 4 de abril. Então, ele está acelerado. Danilo está acelerado. Estamos no dia 4 de abril e estamos hoje com mais de 3 mil cotistas, ou seja, um crescimento quase dobramos ali em 3 meses. Né? É algo, né, que é algo que é impressionante. E aí, como você mesmo falou, a liquidez veio junto, tá? Então a liquidez veio aumentando também com esse maior aumento do número de cotistas, né? A gente não tinha essa ideia, né? A gente até tinha recebido algumas, digamos assim, sugestões, né, de cotistas para mudar para mensal, mas a gente não tinha ideia que, uma vez a gente mudando ia ter essa celeridade toda, tanto no número de cotistas quanto na liquidez. Isso realmente foi algo aqui bastante surpreendente para a gente, né? E esse foi um dos motivadores para a gente tombar de trimestral para mensal, né? A gente recebeu esses pedidos, viu que, né, o mercado é soberano, a gente, né, o agro, né, de verdade, né, pelo agro a gente deveria operar em prazo safra, deveria ser até semestral, não deveria nem ser trimestral, né? Mas a gente viu que aqui o que vale não é como o agro funciona, mas sim o que o investidor quer. E a gente acabou dando, né, o que o investidor quer, montando uma estratégia, né, de gestão de caixa aqui super eficiente para a gente conseguir entregar o que o investidor quer e continuar atendendo a meta de CDI mais 4, que sempre foi a meta, né, do fundo, e conseguimos. Né? A gente até um ponto importante para colaborar esse ponto. No ano passado inteiro foi trimestral, vocês tiveram um desempenho muito bom. A distribuição mensal vai ter um impacto muito grande nesse sentido ou não? Não, a distribuição, como eu te falei, vai estar sempre atrelada, né, a essa meta, né? A gente vai sempre buscar bater o CDI mais 4, tá? Então, mensalmente, o que o cotista, né, pode, né, apreender, né, é que a gente vai estar ali sempre buscando bater o CDI mais 4. Então, nesse sentido, no passado, a gente buscava sempre bater o CDI mais 4 e bateu, né? Fechamos o ano passado pagando o CDI mais 4,86, inclusive foi um pouco acima de 4, tá? Esse ano, a gente também vai sempre procurar bater o CDI mais 4, né, na medida do possível, né? Mas o que a gente preza aqui, né, entregar CDI mais 4 ou CDI mais 4,5, é legal. Mas para mim o que é mais importante é segurança. Né? Eu acho que é segurança em primeiro lugar, porque o que a gente não quer é que você, investidor de varejo que botou suas economias aqui e conta com esse dinheiro, né, e que precisa desse dinheiro, né, para fazer, né, os seus sonhos e realizar os seus sonhos, né, quando tiver que resgatar, né, ou vender o fundo aí no secundário, tá, você não poder contar com o investimento porque aconteceu algum evento de crédito no fundo. É isso que a gente não quer. Por isso que a nossa tese, a gente opera no segmento que a gente considera que é mais seguro, que é a cadeia de insumos, e além disso a gente aposta nessa pulverização, né, comprando a cota sênior, né, de uma carteira sempre de produtores, né, pulverizadas, né, dessas revendas como garantia. Né? Então isso é muito importante, é sempre segurança em primeiro lugar, sim, rentabilidade em segundo. Como somos a maior casa, né, e a maior securitizadora independente aí do agronegócio, né, a gente consegue atender as duas coisas, né, que às vezes é cobertor curto, né, você vai para a segurança, a rentabilidade cai, mas aqui a gente acaba conseguindo atender os dois. E o que é bacana é que, e o Fiagro foi uma grande aposta nossa, é democratizar o investimento, porque antes quem tinha acesso a esses CRAs eram apenas investidores profissionais, né? Então eram caras que tinham mais de 10 milhões de reais no bolso, né, investidos, né, conseguiam comprar esses CRAs e obviamente precisava ser um conhecido da casa, porque também não adiantava ser investidor profissional e não ser conhecido da casa, também não tinha acesso. Então precisava estar na nossa base de cliente e precisava ser um investidor profissional. Com o Fiagro, a gente compra esses mesmos CRAs que o investidor profissional tem acesso, só que além disso a gente pulveriza. Né? Hoje o nosso Fiagro é o Fiagro mais pulverizado do mercado, não só no número de CRAs, tá? Temos 22 CRAs, tá, dentro do Fiagro hoje, tá? Tá 21, né, em fevereiro, mas março, né, vão ter 22, a gente comprou um CRA em março, tá? Então estamos falando de 22 CRAs, tá? E abaixo desses CRAs, como eu te falei, como a gente aposta na pulverização, né, nessa tese da cadeia de insumos, eu tenho ali da ordem de 29 mil produtores, ali uma carteira de 29 mil produtores debaixo desses CRAs. Então é muita pulverização. E isso reflete em quê? Em segurança para você, investidor, porque a gente só compra as cotas sêniores e, como eu já mencionei, precisaria ter muita inadimplência para ameaçar bater na cota sênior. Né, coisa que a gente não imagina, né, que vai acontecer no nível de revendas que a gente está operando aqui. Tá? Ok, resumão aqui, EGAF do grupo Ecoagro, faz agora distribuição mensal, investe em séries sêniores ou únicas, faz originação, aproveita, né, os melhores ativos da securitizadora,
percentual, vocês têm algumas metas de percentual de cada ativo ou é uma coisa em aberto? Vocês buscam diversificação, mas não tem um percentual máximo para cada ativo? O que vocês falam sobre isso? O percentual máximo que a gente opera de concentração é 10% do PL, tá? Isso dentro da tese de revendas, tá? E quando a gente vai para o middle, a gente procura não ultrapassar 5%. Esse é um hurdle que não está escrito no regulamento, mas que a gente procura não superar. Tanto que se você olhar os middles que estão lá hoje, eles estão muito próximos ali de 5%. Eu acho que o maior é 5,5%, tá? Então está muito próximo ali dos 5%, né? E se você olhar as nossas concentrações hoje, elas estão ali praticamente todas abaixo de 10%, tem só uma que está superando 10%, tá? Mas isso logo deve ser superado quando a gente vier com novas ofertas, né, para o futuro, né? A gente rapidamente vai trazer isso para baixo e aí a gente não vai mais superar os 10% do PL. A ideia é que a terceira oferta a gente esperava que fosse um pouquinho maior, porque era um cheque que estava voando aqui que a gente, né, ia botar para dentro. E de repente, né, um dos cheques que a gente ia botar para dentro, né, não veio, que a gente esperava. E se tivesse vindo, a gente estaria abaixo dos 10% do PL. Como ele não veio, a gente acabou ficando com 10,5% ali, eu acho. Bem próximo dos 10%. Mas isso é na revenda que a gente tem mais conforto. É o quinto CRA dessa revenda aqui na casa, tá? Então, assim, a gente tem muita tranquilidade, né, para operar nessa revenda. Se chama Panorama, é o quinto CRA aqui da casa. Compramos a cota sênior, 30% de subordinação, paga CDI mais 5%, né, ao ano, que é uma rentabilidade bastante atrativa, né? E já bateu aqui 5 vezes, né? E a gente está construindo ela, a gente está fazendo ela crescer, né? Isso aqui é bacana. A gente vê que financiar essas revendas não só é bom para as revendas, porque né, ajuda ela no projeto de financiar os produtores, como também ajuda no crescimento dela. Essa revenda começou lá atrás faturando 50 milhões de reais e ela hoje fatura mais de 400 milhões de reais. Então, e a gente veio acompanhando esse crescimento e sendo parte desse crescimento, ajudando, né, a financiar e fazer a empresa crescer, organizando as contas financeiras dessa companhia. Então, assim, a gente não só, no final, acaba sendo, inclusive, parceiro dessas companhias. Sim. Tem várias dessas que não fazem um CRA só com a gente, voltam aqui e fazem outros. Assim como a Panorama, que é o quinto, né, CRA, né, que a gente faz aqui, tem várias outras revendas, né, dentro do nosso fundo que já bateram aqui, né, 2, 3, 4 vezes, né, e que compõem lá e a gente tem muito conforto, né? Então, somos o fundo que tem mais CRAs e, além disso, debaixo dos CRAs tem uma baita de uma pulverização. Originação é um forte, né, natural. E você pretende fazer giro na carteira também ou é mais pegar o ativo para fazer um carreiro? Pretendemos. Não, a ideia é o seguinte, como a gente tem uma originação parruda, então se a gente tirar a carteira, rapidamente a gente consegue recompor isso com originação primária própria da casa, ou até mesmo se tiver um outro secundário também interessante, a gente traz. A gente não é obrigado a comprar só CRA de Ecoagro, isso não está no mandado do fundo. A gente acaba comprando mais porque somos a maior securitizadora do agronegócio, então acaba fazendo sentido comprar mais CRAs. Mas se tiver outros CRAs interessantes e outras securitizadoras, a gente vai avaliar também e eventualmente vai botar para dentro do fundo também com toda a due diligence que a gente faz, né? Então isso é bastante importante. Boa. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender bastante sobre esse FIAGRO. Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, que aí eu vou estar respondendo, e acho que se forem muito específicas da Ecoagro aqui, da EGAF, eu mando para a turma do RI. Tá todo mundo aqui? Vocês respondem, meninas? Sim, com certeza. Deu para ouvir? Se vocês não ouviram, ela falou sim, com certeza irão responder. Vou deixar o canal deles também aqui na descrição, canal de comunicação, onde eles falam. Falar nisso, parabéns, eu vejo que vocês fazem bastante conteúdo também na rede social, falando como é que foi o mês, né? Então, todos os meses você acaba fazendo um relatório explicando. Parabéns, continue assim, é muito bom para quem está do outro lado. E qualquer dúvida, de novo, coloca aqui embaixo e a gente se vê agora no próximo vídeo. Bruno, muito obrigado por participar e até a próxima. Tchau, tchau.